Gêmeos, bem-vindos ao Runa Sol e Lua, para as nossas runas semanais. Lembrando que os avisos sobre as leituras estão aí embaixo na descrição do vídeo, tá? Junto com o link do nosso outro canal, Filhas de Brígida, maravilhoso, super vale a pena conferir também. Vai ter leitura bônus para os 3 signos que tiverem mais visualizações. E é isso aí, minha gente. Eu já quero muito agradecer vocês pelos likes, inscrições e compartilhamentos também. Tá bom? Bora começar então? Gratidão, Espírito, gratidão, gratidão, gratidão. Obrigada, Senhor Jesus, gratidão. Por favor, o que vocês gostariam de dizer aos geminianos para a nossa leitura, por favor. Muito bem, número 1, princesa, você pode ser o seu próprio cavaleiro. E aqui, número 18, árvore, deixe-as ir. Essa carta aqui também tá pedindo para sair. Número 6, dragões, destrua todos eles. Que interessante. Olha, aqui o que a espiritualidade está falando é que alguém aqui, de alguma forma, está segurando alguma coisa. E isso que está segurando uma situação, um relacionamento, pode ser romance, amizade, trabalho, finanças, família, sabe? Algum objetivo, alguma forma de pensar, alguma forma de agir, está segurando isso. Eu sinto que talvez por medo, por insegurança, porque acredita que precisa, acredita que não, que se soltar, não sabe o que vai ser. Mas a espiritualidade está falando, olha, você que está vindo aqui nessa energia para quem vai ressoar a leitura, né? Você pode ser o seu próprio cavaleiro, ou seja, você tem a faca, o queijo e a goiabada na mão para você destruir os dragões, ou seja, enfrentar qualquer batalha, qualquer perrengue e ter sucesso e vencer. O que quer que seja que você está segurando aí, você está achando que você precisa disso, dessa pessoa, dessa situação, para você poder ter vitória. É o que te dá coragem, é o que te ajuda a vencer, é o que te ajuda, mas não, é você e Deus. Você já tem aquilo que você precisa, a coragem, a sabedoria, as ferramentas, os recursos, as capacidades para você ir adiante e vencer. Então a espiritualidade está falando, olha, tem alguma coisa que você está se agarrando, tem alguma coisa que você não quer soltar, inclusive pode até mesmo ser lembranças, sentimentos, a forma de pensar, alguma coisa você está segurando que na verdade isso, em vez de estar te ajudando, está impedindo você de voar mais alto, mais longe e impedindo você de usar os seus poderes da forma plena que você poderia. Então a espiritualidade fala, olha, solta esse medo, sabe? Não fica com medo e solta isso que você tem que soltar, que para você não tá fazendo mais bem, já não tá agregando, já não tá servindo mais, muito pelo contrário, tá só te impedindo, sabe? Eu sinto que aqui a espiritualidade fala, você não sabe o que vai ser, né? Se você soltar essa situação, esses sentimentos, isso aqui pode ser inclusive medo, tá? Pode ser que você esteja com medo e você tá se segurando no medo, sabe? Ah, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Será que eu sou boa, sou bom o suficiente? A espiritualidade fala, solta, solta, que você vai se libertar disso daí. Sabe, é uma libertação que vai acontecer. Você vai criar alma nova, você vai se sentir muito mais leve, você vai se sentir muito mais corajoso, corajosa. É como se você você está segurando pesos desnecessários. É o que a espiritualidade está falando para mim. Então solta isso, solta essa energia, solta esse peso e vai adiante. Vai adiante porque você vai se surpreender. Uau! Número 1 tá bastante forte, viu, minha gente? Atenção aí, ó. Dia 18 propriamente, que já veio aqui, né? Dia 11 também. Pode ser, é certo que quando essa leitura for ao ar, né, dia 11 já passou. Mas pode ser que ele tenha algum tipo de significado, alguma coisa importante tenha acontecido, tá? Atenção aí, 1h da tarde, 1h da manhã, segundas-feiras, tá? Muito bem. O que mais, por favor, Espírito, vocês gostariam de dizer aos geminianos para nossa leitura? Gente, antes da gente continuar, deixa só eu ver uma coisa. Eu tô sentindo aqui de confirmar o que significa a cor marrom. Porque aqui vocês estão com muita cor marrom,
sabe? É o que eu tô... Além de azul, de amarelo, mas eu sinto que aqui isso já foi mencionado, vocês estão com muita cor marrom. Deixa eu ver o que significaria isso, olha. Marrom simboliza conforto, aquilo que dura, né? Dependência, estabilidade, humildade, aquilo que é genuíno, né? Aproximação, centrado e teimosia. Essa aproximação, a gente pode estar falando o caminho que você está utilizando para se aproximar do seu objetivo. Abordagem. Gratidão, Espírito. Abordagem. É a forma como você está abordando, que você está utilizando para você chegar nos seus resultados. É a forma, o plano que você está utilizando para você colocar suas coisas em prática. O método que você usa. Então, aqui o que a espiritualidade está falando, olha, nesse momento é um momento para estar centrado, com os pés no chão, de humildade, sabe? E eu sinto aqui, ó, se sinta confortável, porque tudo está bem. Tá? Tudo está bem. Não adianta ter essa teimosia de querer segurar essa situação, porque existe algo genuíno, algo seu, algo que é único, que está prestes a sair. E para que isso possa sair, você consiga encontrar o seu verdadeiro porto seguro, o que realmente você quer achar, você tem que soltar o que quer que seja isso. Que interessante. O que mais, por favor, Espírito, vocês gostariam de dizer aos geminianos para nossa leitura? Gratidão. Muito bem, vamos ver o que temos aqui. Aqui está falando, observe, preste atenção. Só vou dar uma olhada que a gente tem aqui com as runas, tá, minha gente? A gente já conversa, aguenta a mão aí só um pouquinho, tá? Olha, gente, aqui o que a espiritualidade está falando é o seguinte... tem alguma coisa aí, é como se algo tivesse sido feito, algo foi falado para você ficar com algum tipo de impressão, sabe? Bom, eu vou falar aqui exatamente o que eu estou enxergando e você vai saber, você que tá vindo aqui nessa energia para quem a leitura vai ressoar, você vai saber exatamente do que se trata, tá? A espiritualidade me fala, é como se alguma coisa estivesse meio que uma má impressão, tá? É como se houvesse aí uma certa incerteza, uma dúvida, uma insegurança, ou talvez até mesmo o que foi falado, alguma informação errada, uma mentira, tá? E isso, aqui a espiritualidade está me falando que é como se você já estivesse descobrindo a verdade. É como se você já estivesse sendo revelado para você, né? Algumas coisas. E aquilo que está sendo revelado já está começando a mostrar para você que o restante das informações também é mentira. Então a espiritualidade fala, aquilo que anteriormente bloqueava seu caminho, uma vez que você tem essa certeza, a espiritualidade fala, é só você ter essa certeza. É só você meio que fincar os pés no chão, sabe? Meio que não se deixar mais afetar, abalar pelo que quer que seja que anteriormente havia de mentiroso, de triste, sabe? É como se alguma coisa tivesse sido colocada para te balançar. E a espiritualidade fala, quando você vê com clareza que aquilo que te balançava não te balança mais, você enxerga qual é a verdade, pelo menos de uma parte da situação, você já começa a conseguir enxergar o restante da verdade. E aqui a espiritualidade está falando, vai ser isso que vai trazer a sua liberdade, vai ser isso que vai fazer com que você abra as suas asas. Então a espiritualidade está falando, olha, abra seus olhos, nos próximos dias preste atenção, tá? Preste atenção porque você vai conseguir enxergar o restante do que quer que seja que ainda não está bom, que ainda está meio confuso ou que ainda, né, existe de mentira, você vai conseguir cortar. E a espiritualidade está falando, isso vai ser substituído. Aquilo que estava na dúvida, não sei o que pensar, não sei interpretar, vai ser substituído por uma certeza, uma confiança, uma segurança muito grande. A espiritualidade está dizendo que isso daí já estava destinado, isso daí já estava
para acontecer, já estava escrito essa libertação que está acontecendo agora, porque eu sinto que de alguma forma, o que quer que seja que tenha sido colocado aqui dessa mentira, dessa turbulência, foi uma interferência, sabe? É como se uma ou mais pessoas tivessem entrado no meio do caminho e sujado o meio do caminho, colocado um monte de obstáculos, um monte de pedras e automaticamente criado bloqueio para o seu avanço, para o seu progresso, mas isso já está sendo limpo, já está sendo removido. E a espiritualidade fala, nos próximos dias preste atenção, porque aquilo que está faltando para você conseguir enxergar e definitivamente romper essas barreiras, essas correntes, você vai conseguir enxergar. E isso vai ser como se fosse um marco, vai ser como se fosse um divisor de águas na sua caminhada, vai ser muito importante. Então preste atenção, porque aqui a espiritualidade está falando, você vai enxergar com clareza. E isso vai fazer com que você veja o poder que você tem de cortar toda e qualquer mentira, toda e qualquer falsidade que pode ainda estar existindo ou que pode vir a se aproximar. A espiritualidade fala, isso justamente vai ser a sua libertação. Vai ser algo bonito de ver. Vai ser algo muito bonito de ver. Ok, espírito, o que mais, por favor, vocês gostariam de dizer aos geminianos para nossa leitura, por favor, gêmeos? Notícias breves, perigo no caminho, dificuldades, boas notícias, pessoa intermediária, sendo aqui um homem, a consulente, uma mulher. No fundo do deck, novamente a consulente, uma mulher. Olha, aqui a espiritualidade está falando assim, existe aqui algum tipo de notícia, algum tipo de comunicação, algum tipo de conversa, informações que é um problema, tá? Mas que sobre isso vai haver a superação. Isso daqui pode ser um conflito, pode ser uma mentira que foi falada, uma fofoca venenosa, é alguma coisa que ou estava para trazer problemas, ou estava atrapalhando, ou estava causando medo, mas a espiritualidade fala, vai haver a superação dos obstáculos, tá? Pelo jeito, esse homem e essa mulher são pessoas que estavam envolvidos nessa situação. O que seria esses dois aqui? Por favor, espírito, fala desses dois. Vício ou teimosia? Realmente, casamento feliz, espiritualidade menor. A espiritualidade fala, olha, essas pessoas de alguma forma estavam causando aqui essa dor de cabeça, esses prejuízos, esses perrengues real, tá? Mas vai haver a superação dos obstáculos por duas razões. Primeiro, o que quer que seja, as dificuldades que essas pessoas estavam causando serão superadas, tá? Você vai conseguir superar, vencer esses desafios e deixar para trás. E também existe aqui uma grande possibilidade de essas pessoas romperem a aliança, tá? A relação, a amizade, a proximidade, o combinado que havia entre essas pessoas para criar dor de cabeça, para criar aperreios, né, e problemas. Então a espiritualidade está falando como vai ser possível superar esses desafios, superar essa maldade, essa má intenção, esse veneno dessas pessoas e mais contando com a separação dessa aliança, os caminhos vão se abrir, tá? Os caminhos vão se abrir e as coisas vão desbloquear e começar a fluir. Ok, espírito, o que mais, por favor, vocês gostariam de dizer? Traições, união, negócios que chegam, embaraços e dificuldades, pela porta da rua, notícias breves. No fundo do deck confirma, está confirmado. A espiritualidade fala, havia aqui uma união das raposas para realizar traições, mas essas parcerias vão começar a enfrentar muitos problemas, as parcerias entre si e situações que vão dificultar e talvez até mesmo impedir que as raposas consigam chegar onde estavam querendo chegar, que a espiritualidade está falando, essa ideia, esse combinado, isso daqui que as raposas estavam fazendo, achando que iam ter a vitória e o sucesso, necas de pitibiribas, não vai dar certo, tá? E a espiritualidade está falando, pode se preparar que notícias vão chegar até você, você vai ficar sabendo, né, sobre a ruptura das alianças dessas raposas, sobre alguma coisa que vai estar acontecendo que vai tirar essas raposas do seu caminho, tá? Você vai ficar sabendo sobre o fim de um problema, o fim de uma dificuldade, o fim da parceria dessas raposas, o fim da traição. A notícia que chega é exatamente essa, tá, gente? Eu não sei o que é, mas a espiritualidade fala, alguma coisa que era um problema cabeludo tá saindo do teu caminho.
tá? E isso está confirmado, pode ser aí na área do trabalho, finanças e prosperidade, tá? Mas a espiritualidade está falando, essa mensagem, essa notícia vai chegar até você, tá bom? Aqui, inclusive, existe a possibilidade de ser as próprias raposas que anteriormente estavam segurando o seu sucesso, a sua vitória, né, com unhas e dentes, mas essas raposas vão ser obrigadas a soltar, porque a coisa vai ficar tão feia pro lado das raposas que as raposas realmente vão ter que soltar, tá? Então, confie e aguarde que surpresas interessantes estão chegando. Qual a orientação, espírito? O consulente, um homem. Separação, espiritualidade maior, boas notícias, graças a Deus, surpresas, uau! No fundo do deck, traições. Interessante. Olha, aqui o que a espiritualidade está falando isso aí é uma intervenção divina, tá? Deus, o Deus vivo, tá entrando para causar essa separação das raposas e para não deixar as raposas conseguirem a vantagem nas traições que as raposas estavam querendo, tá? Aqui a espiritualidade fala, excelentes notícias estão chegando e isso vai ser uma surpresa, um choque para as raposas. Por quê? É justamente sobre o fracasso das traições que as raposas estavam fazendo. É o fracasso dos planos das raposas, é o fracasso daquilo que as raposas acharam que iam vencer e na verdade não vão. Aqui o que a espiritualidade está me dizendo é, quando esse navio estiver afundando, este homem ele vai tentar se salvar e pode ser que ele queira aparecer, queira se aproximar, ele queira de alguma forma aparecer com algum tipo de proposta, algum pedido de desculpas, alguma coisa nesse sentido, tá? Mas a espiritualidade está falando que até mesmo nisso, nessa tentativa de abandonar o barco furado, ele vai ser surpreendido, porque aqui Deus não vai permitir que ele se aproxime, Deus não vai permitir que ele conserte o fracasso e ainda saia vencendo, tá? É como se ele não fosse conseguir chegar, ou alguma coisa vai acontecer que vai ser uma grande surpresa, que essa conversinha não vai colar, ele não vai conseguir chegar, alguma coisa vai acontecer que ele não vai poder usar essa alternativa de tentar escapar dessa torre, tentar escapar desse fracasso, tá? As raposas vão fracassar sim, ele vai se afastar das raposas e quando ele vê que as raposas estão super fracassadas, ele vai tentar contornar, mas não interessa o que ele faça, Deus vai cortar e não vai deixar ele contornar e conseguir sair por cima não na vitória, isso não vai acontecer e vai ser o maior choque dele, porque ele não vai nem ver de onde é que veio, ele não vai nem conseguir entender como que foi que aconteceu, a única coisa que ele vai entender é que os planinhos dele vão fracassar também, tá? Porque afinal de contas ele é a amizade das raposas. Então o que a espiritualidade está dizendo é só confia, entrega nas mãos de Deus, tá? Solta nas mãos de Deus, porque movimentações interessantes estão chegando aí em breve. É uma coisa que vai ferver bastante, fique atento às notícias, fique atento às mensagens, às informações que vão estar chegando, porque você vai ser informado de tudo, você vai saber que essas dificuldades passaram, e você vai saber que essa pessoa ficou parada no meio do caminho, porque Deus afastou essa raposa, tá? Então, vamos ficar de olho nos próximos acontecimentos. Beleza, minha gente? Essa é a leitura. Lembrando que se não ressoou contigo, não tem problema, solta pro universo, que é pra outra pessoa. Eu vou ficando por aqui. Deixo pra todos aí um grande beijo. Até mais!